Olá, eu sou Maria Tereza Tedesco e hoje vamos dar início à série Tempo de Estudar de Língua Portuguesa para o 9º ano. Vamos falar sobre textos e leitura, que é um assunto extremamente importante para o ensino de língua portuguesa. Há estratégias que nós podemos perseguir, podemos relacionar para que nós possamos entender o texto. E aí, dois conceitos são muito importantes. O texto é uma palavra muito comum no nosso meio, no nosso dia a dia. Por isso, todos nós temos noção do que seja o texto. Agora, duas considerações são importantes. A primeira é que o texto é uma unidade de sentido. Isso significa dizer que precisa formar um todo significativo, precisa ter sentido. Logo, não importa o seu tamanho ou sua forma. Então, por exemplo, uma frase como socorro, dita num determinado contexto, passa a ter o sentido, e isso é um texto. A outra consideração importante é que todo texto está contido, tem de estar contido em um determinado contexto, numa dada situação discursiva. Isso significa dizer que o texto não é uma peça isolada. Não existe o texto como peça isolada. Um nome sozinho não é um texto, mas o nome compondo uma lista, um nome compondo um envelope para endereçar uma encomenda para alguém, se constitui num texto. O texto tem que ter significado e tem que ter uma situação discursiva para ter essa significação. Partindo desse pressuposto, nós vamos passar à análise de um texto. Eu gosto muito desse texto. Notícia de jornal, Fernando Sabino. Leio no jornal a notícia de que um homem morreu de fome. Um homem de cor branca, 30 anos presumíveis, pobremente vestido, morreu de fome, sem socorros, em pleno centro da cidade, permanecendo deitado na calçada durante 72 horas para finalmente morrer de fome. Morreu de fome. Depois de insistentes pedidos de comerciantes, uma ambulância do pronto-socorro e uma radiopatrulha foram ao local, mas regressaram sem prestar auxílio ao homem que acabou morrendo de fome. Um homem que morreu de fome. O comissário de plantão, um homem, afirmou que o caso morrer de fome era da alçada da Delegacia de Mendicância, especialista em homens que morrem de fome. O corpo do homem que morreu de fome foi recolhido ao Instituto Médico Legal sem ser identificado. Nada se sabe dele, senão que morreu de fome. Um homem morre de fome em plena rua, entre centenas de passantes. Um homem caído na rua, um bêbado, um vagabundo, um mendigo, um anormal, um tarado, um páreo, um marginal, um proscrito, um bicho, uma coisa. Não é um homem. E os outros homens cumprem seu destino de passantes, que é o de passar, com um olhar de nojo, até mesmo piedade, ou sem olhar nenhum. E o homem continua morrendo de fome, sozinho, isolado, perdido entre os homens, sem socorro e sem perdão. E o homem morre de fome. Deviam deixar que apodrecesse para escarmento dos outros homens. Nada mais puderam fazer senão esperar que morresse de fome. E ontem, depois de 72 horas de inanição, em plena rua, no centro mais movimentado da cidade do Rio de Janeiro, um homem morreu de fome. É um belo texto de Fernando Sabino, uma narrativa poética, uma crônica, porque trata de uma situação do cotidiano. A partir dessa situação que acontece no nosso dia a dia, nas grandes cidades, o poeta, o cronista, pode fazer uma série de críticas sociais. Como é que nós podemos entender a organização dessas informações? Então, nós temos 3 níveis, podemos afirmar que nós temos 3 grandes níveis de leitura. Num primeiro nível, nós temos a explicitude das informações, ou seja, aquelas informações que estão na superfície do texto.
Nesse caso, o leitor depreende os seguintes significados concretos do texto, ou seja, explicitamente colocados e explicitamente apresentados. Um homem leu no jornal que um homem morreu de fome. Isso está lá colocado no primeiro parágrafo. O homem que morreu de fome parecia ser jovem, pobre, era branco. Esse homem estava no centro da cidade, lugar de grande movimento, e não teve qualquer socorro. Alguns comerciantes pediram auxílio, mas não obtiveram sucesso. Então, essas 4 premissas foram apresentadas no texto, claramente colocadas ao longo dos parágrafos, né? O leitor consegue depreender essas informações claramente apresentadas no texto. Num segundo nível de leitura, eu tenho, vamos dizer assim, um meio termo entre a explicitude de informações que está na superfície do texto, marcadas essa explicitude de informações pelos recursos de língua que nós temos, pela organização das frases, pela seleção das palavras, e aí nós temos as informações que nos levam à implicitude delas, ou seja, aquilo que está na entrelinha do texto. As informações explícitas vão dar pistas, então, para um plano mais abstrato de leitura. Quais seriam essas pistas no texto Notícia de Jornal de Fernando Sabino? O personagem narrador dá mostras de ter consciência de que há uma negligência com a vida humana. E provavelmente, eu diria que essa repetição da morte, do morrendo, de um homem, vai dando pistas para a gente de que ele está denunciando essa negligência. Todos aqueles que teriam alguma condição para ajudar um homem são indiferentes à sua condição e ao seu sofrimento. Por quê? Lá no terceiro parágrafo, ele vai dizer, depois de insistentes pedidos de comerciantes, uma ambulância de pronto-socorro e uma radiopatrulha foram ao local, mas regressaram sem prestar auxílio ao homem que acabou morrendo de fome. Ora, como pode uma patrulha e uma ambulância de pronto-socorro não conseguir, se elas têm exatamente essa função, elas não terem conseguido prestar o socorro? Então, na verdade, trata-se ali de uma negligência, né, dessas pessoas que tinham essa função social, essa função profissional. Nesse segundo nível, uma terceira informação, uma terceira pista é que até mesmo as pessoas comuns, que ele chama de passantes, né, são os pedestres, são indiferentes ao homem que morre de fome. Tá? E parece ser, então, por todas essas características, um fato corriqueiro, um fato do cotidiano. Num nível mais profundo, que seria o terceiro nível de leitura, nós teríamos a implicitude dessas informações. E então a gente pode depreender informações mais abstratas que podem resumir o texto como um todo. Ou seja, há um desdém por parte das pessoas e há uma denúncia por parte desse personagem, desse cronista, desse personagem narrador. Há uma indiferença das pessoas, de um modo geral, e há uma indignação e, por isso, uma denúncia. Essas são, então, as informações que tecem o texto e fazem com que nós possamos fazer a leitura e o entendimento mais profundo daquilo que é o propósito comunicativo desse produtor de texto, desse cronista. Preparei para vocês, ao final desse primeiro encontro, o Agora é a Sua Vez. Vocês vão vão fazer a leitura do texto junto comigo e aí vocês vão responder a questão que eu preparei e nós vamos discuti-la no nosso próximo encontro. Vou passar a leitura do texto. Exegese. Você sabe o que é exegese? Vamos tentar descobrir pelo significado do texto? Mas o que quer dizer esse poema? Perguntou-me alarmada a boa senhora. E que quer dizer uma nuvem? Retruquei triunfante. Uma nuvem, diz ela. Uma nuvem umas vezes quer dizer chuva, outras vezes bom tempo.
O que é exegese? É o ato de interpretar um texto, uma obra. É uma palavra pouco utilizada no nosso dia a dia. A leitura é importante por isso, porque ela vai fazer com que a gente aumente o nosso vocabulário. E aí há uma questão para que vocês pensem sobre ela, fazendo uma relação com o texto exegese que eu acabei de ler. Eu não vou ler a questão e nem vou ler as opções de resposta. Eu quero que vocês não só deem a resposta correta, mas que vocês entendam por que as outras respostas não respondem a essa questão. Isto é muito importante nas questões objetivas, nas questões de múltipla escolha. Eu tenho certeza que esse nosso encontro de hoje, essa nossa aula, poderá contribuir muitíssimo para o entendimento dos textos, para o entendimento da leitura, para o desenvolvimento da capacidade de leitura de vocês. Façam as questões e vamos nos encontrar num outro momento. Até lá!